Hoje nós vamos começar já na pergunta 271, que nós ainda não vimos. 271. Na semana passada a gente falou das vocações, não é? Aquelas pessoas que têm as vocações, que já carregam consigo tendências para certas áreas, e que isso de verdade é uma demonstração clara dessa continuidade do que cada um já produziu e tem mais facilidade de desenvolver. Portanto, é o teor da pergunta 270. Agora, logo a seguir, na 271, Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, o que é o estado errante? Em Terezinha? É o estado de desencarnado do espírito. É o estado de desencarnado. Então, basta estar desencarnado que ele está no estado errante. É não. Isso? Dos que ainda precisam retornar à encarnação. Então, a resposta completa é o estado de desencarnado dos espíritos que ainda precisam reencarnar. Exatamente. Porque só o estado de desencarnado ainda não caracteriza o estado errante. Porque os espíritos puros são espíritos e não precisam reencarnar. Portanto, eles estão fora da condição de espírito errante. E, Elaine, por que eles são chamados de errantes? E é porque eles erraram muito e tem que voltar para consertar o erro? Não, porque eles estão caminhando, eles estão... Eu posso te dizer, nossa, eu tinha estado errante. Exatamente, eles estão desencarnados. Isso. Estão em um momento em que eles estão estudando, estão avaliando as suas coisas. E errar significa caminhar, vagar. Nesse caso, vagar, caminhar, isso. Por isso que Kardec dá esse nome. Exato. Não são espíritos que já pararam, ou seja, que já na evolução não precisam mais caminhar. Eles estão em processo evolutivo, estão caminhando numa direção de crescimento. Portanto, Kardec dá a esses espíritos o nome de espíritos errantes. Não entre nessa de achar que o espírito errante é o espírito atrasado, que já errou bastante, que conta mentira, que usa droga, aquele cara que é bandido. Não. O espírito errante não é o espírito que errou, é o espírito que está caminhando, vagando, que está em busca de alguma coisa. E este buscar alguma coisa só se justifica, só é necessário quando ele está entre o berço da criação e antes de chegar à perfeição possível. Ele só precisa andar, segundo as explicações que os espíritos nos dão, em processos de evoluir, até que atinjam o grau máximo da escala evolutiva. Dali para frente, pelo menos para o que nós sabemos, eles não precisam mais renascer, portanto não estariam na condição de espíritos errantes. Agora, tenho certeza de uma coisa: quando isto foi dito em 1857 ou antes, os espíritos nem tinham como dizer mais do que isto. Fizeram uma escala espírita para nos dar uma ideia remota de como é esse processo. Como quando a gente vai na escola, nas aulas de biologia lá do primário, e aprende que o sangue é composto por algumas partes, não é? Então, o sangue, nas aulas de ciência, você aprendeu de que era composto o sangue? Glóbulos vermelhos ou hemácias. O que mais? Glóbulos brancos ou leucócitos. Já é uma complicação, né? O cara chama glóbulos brancos, se aceita bem, mas aí vem com o tal do leucócito. Meu Deus, que complicado. Deixa glóbulo branco do mesmo jeito. O sangue era composto de glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos. O que mais? Plaquetas. O que mais? Plasma. Se você guardasse essas 4 coisas, a professora já dava certo na resposta. Aí você chega na faculdade de medicina, na faculdade de biologia, na faculdade de enfermagem, e a pergunta vem: do que é composto o sangue? Hoje, a ciência já identificou pelo menos 5 tipos de leucócitos diferentes. 5, pelo menos.
monócito. Fala aí, Elaine. Não, mas tem células T, tem os monócitos, os basófilos. Não, leucócitos é o gênero. Fala aí, Juliana. Fala o nome dos bichos aí, dos bichos do glóbulo branco. Eosinófilos, neutrófilos. Hã? Neutrófilos. Que mais? Basófilos, linfócitos, T e B. Linfócito T, linfócito B. Tem o segmento. Tudo isso é glóbulo branco, imagina. Então, obviamente, quando os espíritos falaram, olha, tem este grupo de classes e ordens, eles estavam falando para a gente do primário sobre como era composto o sangue. Tinha 4 elementos no sangue. Vocês entenderam? 4 dá para entender. Agora, na medida que você vai melhorando, vai crescendo, eles vão mostrando como são as coisas muito mais complexas. Porque agora você já está em condições de entendê-las. Então, estas são cogitações que nós fazemos, particularmente, a respeito de várias informações. Não para dizer que o Livro dos Espíritos está desatualizado. Não está não. Mas que aquilo que foi possível ser dito, o mundo espiritual disse. E a gente ainda não entendeu. A gente ainda não assimilou. A gente ainda não guarda. Agora, não se surpreendam quando desencarnarmos e chegarmos lá e o Livro dos Espíritos, que para nós tem 1019 questões, no plano espiritual, essas 1019 questões forem a primeira parte do primeiro capítulo de um livro que tem 5.000 capítulos. Poxa! Mas então o Livro dos Espíritos da Terra é só a introdução do Livro dos Espíritos com as leis? Só isso. Porque as coisas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Como era bom quando a Terra era o centro do universo, né? Que todos os astros giravam em torno da Terra. Inclusive o nome firmamento é um nome totalmente inadequado, mas representa uma ideia de como era o céu. Que o céu era firme, era duro, cheio de buracos. Por isso que eles chamam de firmamento, como um sinônimo de céu. Como era bom quando tudo funcionava desse jeito, né? Agora a gente está com tudo virado, a cada 5 minutos descobre uma coisa absurdamente diferente do que era, com base em análises científicas. Então, estas são coisas muito interessantes. Agora, o estado errante, portanto, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, que é aquele que vai da desencarnação de qualquer um de nós até o momento em que a gente precisa renascer por ainda não ser um espírito puro. Enquanto nós não temos um novo corpo e enquanto não somos espírito puro, o nosso estado é errante, né? Então agora vamos continuar na pergunta. No estado errante, o espírito, estudando as suas diversas condições, nas quais ele poderá progredir, como pensa realizar o seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Se ele tem que avaliar como ele vai progredir, e ele vai pedir para nascer, como é que ele pensa que ele vai progredir se nascer entre os canibais? Quem são os canibais? Hein? Vamos pedir ajuda para os professores universitários, biologia. Santo Tomé. Tomé, defina para nós os canibais. No microfone. Então, canibais são seres que se alimentam dos seres da mesma espécie dele, não é? São seres que se alimentam dos seres da sua mesma espécie. Da mesma espécie. Não é? Então, por comer boi a gente é canibal? Franguinho? Lebre? Não. Nós seremos canibais se comermos carne humana. Agora, quando uma outra espécie, um animal, come seu semelhante, ele pratica algo que está dentro deste conceito. Portanto, não é só homem que pode ser canibal, não é?
Não é só o Hannibal Lecter que faz essas coisas. Então a pergunta é, para entendermos melhor, esses hábitos de usar a carne humana como alimento para seres humanos já foi, de uma certa maneira, banido da sociedade civilizada, das nossas relações, da maneira como nós aprendemos a conviver. Não queremos aqui mencionar exceções, que são exceções exatamente porque a regra predominante é a outra. Mas ele está se referindo, ao falar do canibalismo, a grupos civilizatórios muito primitivos, para os quais não faz muita diferença tratar-se aquela carne do capitão, do soldado, da vovó, do parente, do inimigo. Até tinha-se a ideia de que quando você conquistasse um adversário muito feroz e esse adversário caísse nas suas mãos, seria muito importante você comer a carne dele para adquirir dele aquela coragem, aquela tenacidade, aqueles valores. Então, com estas explicações, eles desenvolveram em sua comunidade, mesmo precária, a ideia de comerem-se como o canibalismo aqui se explica. Então Kardec quer saber, como é que alguém pode evoluir e escolher nascer no meio dos canibais, achando que vai evoluir? É estranho ou não, Ricardo? Bastante. Fala de novo que a Alice está chegando. Bastante estranho. E aí? Ele pode escolher nascer entre os canibais? Leonardo da Vinci. Eu já fui Leonardo da Vinci, já fiz muitos projetos de pontes, de armamentos, já pintei a tal da Mona Lisa, agora eu quero mudar um pouquinho de ares, quero nascer lá no meio da África, entre os canibais. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Escolher ele pode, que se vai ser permitido ou não, aí... Permitir, então ele vai nascer lá e vai... Se ele quer... Vai devorar a carne humana. Não vai devorar a carne humana, ele vai nascer lá e não vai ter o hábito que o pessoal tem lá. Igual crianças que os pais querem que come carne e a criança não vai comer carne, é vegetariana. Sim. Deve ser talvez por isso. Leonardo então pode, segundo o seu conceito, nascer lá da tribo dos pigmeus africanos, ao invés de pintar a Mona Lisa, comer a Mona Lisa. Não falei em comer, falei pode nascer no canibalismo, mas não precisa ser canibal. Entendeu? Se for permitido ele merecer, ele vai escolher. Se ele merecer nascer dos canibais, Ricardo, tá piorando. Mas se ele quiser lá... ele vai merecer mesmo nascer entre os canibais. Ele não tinha coisa melhor para fazer. Não é ele que está escolhendo? O que é? Não é ele que está escolhendo? Se você é uma hipótese do Leonardo da Vinci querer nascer no meio de canibal, se ele é um espírito evoluído, ele não tem... Você não acha que é preciso ter um pouco de raciocínio para entender o processo de escolha? Eu acho que sim. Por isso que eu estou falando, se ele Você pode cogitar por que Leonardo da Vinci escolheria nascer entre os canibais? Algum argumento lógico, racional, que explicasse isso? Talvez para modificar a cultura. Mas precisaria ser ele? Não. Seria ele o melhor para nascer ali? Não. Na lógica, não. Então, todo o processo evolutivo, todo o processo de construção envolve exatamente um planejamento que tem fundamento nesses princípios. Não é com base naquelas opiniões assim, ele pode. Qualquer um pode. Pode, tudo bem. Mas existe lógica? Não, para que ele vai fazer lá? Vai ensinar pintura clássica para os pigmeus? Vai ensinar os pigmeus a fazerem paraquedas, helicópteros? Não vai ter nem papel. Ou seja, se é um espírito que vai fazer isto, não pode ser Leonardo. Você vai encontrar, dando aula para criança primária, um professor de filosofia? Não vai. Ele pode? Pode. Mas certamente terá alguém melhor preparado para ser professor de primário do que o professor de filosofia, do que um matemático, que não tem a experiência
de lidar com aquele tipo de infância, de saber. Então, a maneira de interpretar o processo deve ser baseada exatamente nessa objetividade. Para que isso é necessário? Então, se há uma necessidade de uma tribo evoluir como os canibais, num processo natural de evolução como todas as sociedades, estarão candidatados a renascer ali espíritos que possam ajudá-los de uma maneira adequada ao grau evolutivo deles também. Você tem um problema lá no interruptor da sua casa. Você aperta o interruptor, a luz tem hora que acende, tem hora que não acende. Por acaso você manda um correio eletrônico para a NASA enviar um cientista que faz a instalação elétrica das naves e dos satélites para ele vir na sua casa dizer por que não está acendendo o seu interruptor? Poder pode, não pode? Pode ou não pode, Ricardo? Pode. Você manda isso? Você faz isso? Não. Porque vai ser perder tempo. E mesmo que ele saiba, ele não vai sair de onde ele está, fazendo o que ele está fazendo, preparando um satélite que vai fotografar os confins do universo, para vir na sua casa consertar um interruptor, que basta abrir ali e tem um fio solto aqui, ó. Para isso você chama um eletricista, desses que você encontra na lista telefônica, ou que alguém indicou para você, que já fez um serviço na casa dele, que às vezes não tem nem muita fluência em falar ou escrever, nem sabe às vezes escrever direito, mas ele resolve o seu problema. Aqui. Portanto, essa é a pergunta. A pergunta não é, ele pode? Não é. Ele pode pedir, qualquer um de nós pode. Eu posso matar todos vocês com uma metralhadora? Posso. Basta eu ter metralhadora e ter vontade. Não sobra um. Não dá para errar aqui, não é? Mas quer dizer que só porque eu posso isso vai acontecer? Será que é este o sentido? É claro que há um outro objetivo, há uma outra coisa mais profunda. Então Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, ao estudar as diversas condições nas quais vai se poder progredir, como pensa alguém realizar o seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Como pensa? Fala, Elaine. Então, de acordo com o que você está comentando, seria a lei do exemplo. Então, por exemplo, era muito mais fácil eu pegar uma equipe deles, se eu quero ajudar o progresso, colocar numa civilização que esteja mais próxima, mas que possa melhorá-lo, e numa próxima reencarnação, esse grupo que aprendeu algo novo, voltar e ir trazendo esse pessoal, ajudando eles a fazer. É como um treinamento. Eu escolho uma turma, essa turma é treinada, depois volta para ensinar os demais. E assim a gente vai encaminhando. E, segundo ponto, eu pensei na questão 193 e 194, para reforçar que não teria como um espírito muito evoluído fazer isso, à medida que um homem mau pode vir a ser um homem bom, mas um homem bom não regride a ser um homem mau. Sim. Então, penso que... Mas isso não impede que um espírito elevado renasça num meio hostil. Não impede. Não impede. Apenas que as duas coisas que você disse, elas são bastante interessantes. Porque se há uma necessidade de evoluir uma tribo primitiva, isso pode se dar de diversos fatores, diversas maneiras. O mundo espiritual pode pegar os melhores daquele grupo primitivo, quando desencarnam, fazer com que eles possam aprender mais intensamente no plano espiritual, para logo depois reencarná-los naquele mesmo grupo. O mundo espiritual pode propiciar reencarnações de espíritos ainda atrasados, mas bem melhores do que aqueles, como filhos deles. O mundo espiritual pode ajudar que um outro povo primitivo, mas mais forte, os domine,
os conquiste e com isto incorpore o conhecimento que já carregam àquele grupo. Todo o processo de comércio, vamos dizer assim, que a Terra vive desde os seus primórdios, não é senão um processo de aculturamento de um povo por outro, de uma mescla de costumes que vai fazendo com que as diferenças, as distâncias, possam ir se encurtando. E assim os melhores começam a ajudar os piores. Mas também os melhores, entre aspas, começam a levar problemas deles para os piores, que às vezes não tem. Então é um negócio complexo isso. Agora, Kardec está partindo de um pressuposto na pergunta. Um pressuposto que os espíritos não confirmam. Kardec parte do pressuposto, já que a gente pode escolher as provas, que eu posso escolher as provas mais ridículas, as mais tolas. Até eu posso escolher provas que eu não aproveite, como foi a pergunta anterior. Provas que serão inúteis. Ou porque foram muito pesadas e eu não aguentei, ou porque não tinha nenhum esforço para eu fazer e eu não evoluí. Agora, ele na pergunta seguinte quer saber, então, como é que alguém pode escolher nascer entre os canibais e esperar evoluir com isto? Considerando os canibais seres que não têm os hábitos já de uma civilização melhorada. E a resposta é muito instrutiva a respeito. Por quê? E eu sei que vocês já leram, não é? Como dizem os espíritos, não são os espíritos já avançados, não são estes que pedem para nascer entre os canibais. São espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. São estes os espíritos que solicitam nascer entre eles. São os espíritos iguais a eles. Ou espíritos piores do que eles. E existem? Existem espíritos piores que os canibais? Se existem. Uma dúvida, porque se o grau de evolução do espírito está relacionado com o grau de civilidade da nação da onde ele está encarnado, então seria correto dizer que os espíritos que estão encarnados na Europa, por exemplo, que é um lugar mais civilizado, são mais evoluídos do que países do terceiro mundo ou até mesmo aqui? Não é necessariamente uma regra deste modo. Até porque também não se trata de uma evolução tecnológica. Porque a evolução não se mede por quantas vezes você foi à Lua ou você colocou algum foguete no espaço. Isso não é evolução, isso pode ser desenvolvimento tecnológico. Mas, quando se fala de evolução, isso é uma evolução intelectual, que obviamente exige dos que vão nascer ali uma capacidade mental melhorada. Mas, como nós aprendemos que a evolução não se mede pela capacidade intelectual tão somente, e que na lei de progresso, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, pergunta 720 e 725 por aí, nós aprendemos que primeiro acontece o progresso intelectual, para depois acontecer o progresso moral, um é consequência do outro. Lá Kardec pergunta, como é que se observam países tão civilizados, ou os mais civilizados, geralmente os mais depravados? E a resposta dos espíritos atende, dentro do mesmo perfil da sua pergunta, a essa indagação que Kardec faz. É um progresso parcial, não é o progresso real, é um progresso transitório. Mas essa dúvida, ela suscita naturalmente questionamentos, se você analisar só pelo lado, então quem nasce em um país melhor é porque é um espírito melhor. É claro que, por exemplo, se os engenheiros civilizatórios que governam a Terra, que ajudam Jesus a acelerar o processo, precisam desenvolver determinadas características de avanços tecnológicos ou avanços morais para que isso chegue ao planeta como um todo, eles precisaram escolher o grupo civilizatório mais adequado para semear estas sementes neles. Não é por acaso que nós aprendemos que quem desbravou o mundo conhecido foram portugueses e espanhóis.
foram escolhidos pelos espíritos que investiram todo o seu cabedal de inspiração sobre os navegadores, porque faziam parte de duas nações jogadas no mar. A Península Ibérica é praticamente uma ilha projetada no oceano, e com a face voltada para o mar aberto, o oceano que era desconhecido dos europeus, que estavam acostumados a andar só no marzinho, um mar que é uma bacia. Se você pensar no que significa... O que significa Mediterrâneo? A palavra. O que significa a palavra Mediterrâneo? Não, um mar que está cercado por terra. Ele está no meio da terra. Por isso que ele tem esse nome. Mar Mediterrâneo. Ele não é um oceano, ele é uma bacia. Então, eles estavam acostumados a andar naquele marzico ali, aquela coisa pequena, né, que você vai daqui ali em meia hora e volta. Mas para enfrentar o oceano, eles não estavam preparados, não sabiam ainda como fazer. Então, os espíritos responsáveis por projetar a evolução escolhem navegadores que tivessem conhecimento técnico, tecnologia, audácia e, obviamente, naqueles casos, suporte material, para enfrentarem as longas viagens e voltar. Não poderiam eles escolher, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar em Bangladesh, tem um pescador que está lá no meio, vamos fazer ele descobrir a navegação do mundo inteiro? Não, ele está pescando, não tem nem vontade. Imagina o que os espíritos vão conseguir fazer com alguém que está fazendo apenas essas suas atividades. Não, a dona de casa está cuidando do seu barraquinho lá no meio da tapera, no meio da floresta da Ásia, está lá enfiada. Não, ela vai ser a nossa salvadora do mundo, ela vai ser a navegadora. Não vai ser. Eles então detectam onde estão os grupos civilizatórios para inspirar esses progressos. Então nós já aprendemos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, que esses grupos civilizatórios, eles migram. Então os fenícios foram levados para a Península Ibérica. Os espíritos fenícios que nasceram e que tinham o costume de navegar beirando a margem do Mediterrâneo, com eles, carregando, portanto, todos os conhecimentos, e aí vem a pergunta 194 do Livro dos Espíritos, que se refere a Elaine, 93 e 94, carregaram com ele as técnicas, sabiam como navegar, como produzir barcos, e então esses espíritos recolhem aquela nacionalidade, vamos dizer assim, primitiva, e fazem com que, na medida em que eles desencarnam em uma região, eles renasçam em blocos nessas outras. Porque eles vão poder, com isso, ser uma ferramenta para projetar-se uma navegação, porque eles já carregam estes sentimentos, essa vontade, essa emoção e esse desejo. Aí pegam os atenienses, que espelhavam o saber, que espelhavam as artes, e fazem eles renascerem na Lutécia, aonde estão projetando a eclosão do Consolador Prometido. E a Lutécia, que depois se transforma em Paris, é a expressão da arte, da beleza, da filosofia nos tempos do futuro. Pegam os espartanos, que eram os cidadãos guerreiros, ordenados, disciplinados, lutadores, fortes, robustos, com todos os valores dessas características, e aquele grupo fazem nascer na região da Germânia. E lá vão desenvolver os povos germânicos, com os mesmos caracteres dos povos desafiadores, duros, firmes, disciplinados da Esparta. Colocam os romanos, depois de terem conquistado o mundo como império, que aprenderam a fazer estradas, aprenderam a fazer todo o processo administrativo, eram metódicos, pragmáticos, construíram coisas que nunca se havia construído até então, e aquele grupo civilizatório, quando a civilização romana decai, é transportado para a Inglaterra.
E eles começam a renascer na Inglaterra, que depois se torna, no século XIX, o maior império que já existiu no mundo. E dali, esses mesmos grupos civilizatórios migram para os Estados Unidos da América, onde os símbolos romanos até hoje estão preservados. A língua, o latim de Roma, hoje é o inglês. E o latim que dominava a terra, hoje é o inglês que serve de parâmetro. A moeda romana circulava em todo o império, como o dólar circula em todos os países do mundo. A águia era o símbolo das legiões e da vitalidade e do vigor dos romanos, e é o símbolo da nação americana. Isso para falar somente de alguns dos símbolos que esses grupos civilizatórios continuam guardando entre si. Agora, naturalmente, que este perfil, a grosso modo, é um perfil que conta o processo evolutivo do globo e da civilização humana nesses caminhos. Mas isso não quer dizer que nos Estados Unidos não possa ter nascido um espírito que veio da Oceania. Podem ser inseridos espíritos nesses contextos. É claro, inclusive, isso é assim, porque você não pode imaginar que a Atenas do tempo de Péricles, que devia ter aí, talvez, 800 mil habitantes, toda ela hoje seja a população da França, que tem alguns milhões de habitantes. Que a pequena Esparta, ao transladar-se para a Germânia, levou todos os seus 500, 300 mil espíritos, e é isso tudo quanto existe na Alemanha de hoje? Não. Então, depois disto, os espíritos afins, os espíritos que estão ligados àquelas civilizações vão se incorporando e vão renascendo, vão fazendo intercâmbios, para que estas coisas sejam depois misturadas, fazendo todo um processo de amálgama, melhorando o restante. Agora, naturalmente, existem regiões do planeta que guardam circunstâncias mais, vamos dizer, mais difíceis, para onde são mandados espíritos que precisam passar por aquele tipo de testemunho. Nos explicam também os espíritos que muitos dos antigos legionários, dos antigos generais, dos soldados abrutalhados de Roma, encontraram um processo de resgate nascendo na região africana, no período em que a escravidão estava levando presos os príncipes, os valorosos soldados, os guerreiros africanos, para serem escravos nas fazendas de algodão, de fumo nos Estados Unidos e nas nossas. Eram quem? Eram os brancos da Europa que dizimavam os seus inimigos, que foram renascer agora na África, em um continente pobre, difícil, na pele negra de um líder tribal, mas que alguém de uma civilização mais poderosa vai lá e caça como um bicho e põe a ferros, como ele fez nos tempos em que ele, o dito civilizado, dizimava os povos que ele havia conquistado. Então, o mundo espiritual não vê as regiões como, não, agora que essa é a casa dos coitadinhos, aqui só vai nascer espírito atrasado. Não, lá é o grande, é o Louvre dos espíritos, só vai nascer espírito cultíssimo. Não, existem predominâncias para determinadas coisas, e eles aproveitam tudo para que aquele que foi arrogante encontre na nação humilde condições de aprender a vergar-se, para que ele melhore moralmente, porque a evolução tem que acontecer nos dois sentidos. Tem que acontecer no sentido intelectual, como diz a lei do progresso, mas precisa ser consolidada com a transformação moral. Não adianta você ser uma sumidade e não ter ética. Portanto, esse questionamento de que, então países mais civilizados, é civilizado? Será? Podem ser mais bem preparados tecnologicamente, mas civilizados, engraçado até, Fábio, no livro Voltei,
há uma referência muito importante, e eu acredito que também aqui no Livro dos Espíritos essa referência aconteça, que é que os espíritos não consideram ainda na Terra nenhum dos que está na Terra como um ser civilizado. Nós somos espíritos inteligentes, somos espíritos racionais, a caminho da civilização, mas eles não nos consideram ainda civilizados. Esse é o conceito que os espíritos têm da civilização. Civilização não é saber fazer conta, não é botar um foguete no ar e levar uma estação espacial para a órbita. Não, isso não é civilização. Isso é inteligência, raciocínio. Isso pode ser cultura, mas civilização, para eles, exige outros fatores que nós ainda não desenvolvemos. E o mais interessante, como os espíritos dizem a Kardec, como Kardec reconhece, é que as nações mais cultas, geralmente, infelizmente, não são as mais civilizadas. Não são as mais, moralmente falando, capacitadas para dar exemplo. Então, dentro da visão que a gente tem dessas coisas, é nesse sentido que o mundo espiritual nos explica que, precisando desenvolver certas tecnologias para ajudar a humanidade, eles vão buscar nações que já tenham condições intelectuais de entender este processo e eles ajudam. Mas, precisando inspirar o ser humano para que eles tenham uma visão mais cósmica do mundo, eles vão pegar Gandhi e fazer nascer na Índia, no meio da miséria, da pobreza. Vão inspirar Teresa de Calcutá a ser uma serva de Jesus, deixando todos os interesses humanos exatamente onde há mais necessidades. E assim, inúmeros espíritos se candidatam anonimamente a nascer nos lugares piores, com o desejo de que o que vão fazer seja exemplo para melhorar os que se pensam bons, só porque fazem contas. Perguntas? Aqui e lá. Voltando na pergunta dos canibais. Sim. Quando a gente vê casos assim horrorosos de humanos que fazem certas atrocidades, podemos dizer que foram espíritos canibais evoluídos e por alguma forma afloraram assim para fazer essas coisas horrorosas que algum ser humano faz aí, arranca o olho, come, essas coisas que saem. Bem, Zélia, vamos dizer assim, todos nós já comemos gente, você também. É claro que não foi ontem, nós já passamos por essa fase evolutiva há muito tempo atrás. Agora, o fato de nós antigamente comermos carne humana é porque nós tínhamos fome, não tinha o que comer. É porque nós não tínhamos facilidade de conseguir, não tínhamos tecnologia para plantar, não sabíamos como fazer isso. O que aparecia andando, e que não fosse você mesmo, era comida. Bom, esta fase nós vencemos, nós aprendemos a plantar, aprendemos a viver com outras fontes de proteína, outros tipos de alimento que não fossem os da nossa própria raça. Quando agora nós nos deixamos levar, depois de termos aprendido, de termos vencido toda a ignorância, de termos iluminado o nosso raciocínio pela dor, pela experiência, por um processo que uma pessoa mata a outra e comete atos de canibalismo, isso não tem nada a ver com o ser primitivo que um dia precisou comer porque tinha fome. Essa é a expressão do atraso espiritual do ser
que está agora nesse estágio evolutivo por causa do orgulho que ele quer impor ao outro, por causa de uma ira e uma forma de ele se sentir superior, tirar a vida e comer a outra pessoa, como se aquela fosse uma pessoa. É uma manifestação, vamos dizer, cultural de uma maldade que é própria do ser, no nosso estágio evolutivo, atrasado ainda, mas longe, já bem avançados em relação aos seres primitivos, dos canibais, por exemplo. É um desvio de caráter, é um desvio das noções do bem, que só pode ser entendido na nossa cultura como, não como uma falta de algum tipo de substância química que nos levou a ser de novo o canibal lá da África. Não. É como alguém que é atroz, que cultua a violência, que cultua o desejo de prejudicar, de se impor ao outro, e acha que essa é uma das formas de demonstrar isso. Então, isso é um grau pior de opção. Por isso que nós estamos na fase do chamado período karmático. Um canibal que coma outro da sua raça não terá que pagar por isso, não terá que responder por isso. Mas alguém que sequestra uma pessoa, que corta a pessoa viva em pedacinho para mandar para a família, alguém que estupra uma criança, alguém que mata e depois come a carne e frita o fígado e vende lá e vai e chama os seus amigos para comer lá no boteco, essa pessoa está, vamos dizer assim, doente, e ela precisará responder por estes atos, porque ela está sabendo o que está fazendo. Ela já está mais evoluída do que o canibal. Por isso que ela está nessa fase. Agora, ela está, vamos dizer assim, desconectada com o processo evolutivo. Ela poderia estar evoluindo de uma forma diferente, resolveu evoluir por esse caminho, vai ter que responder por aquilo que fez. Não é diferente, não é muito diferente de você escolher, por exemplo, ficar rico fazendo briga de galo, matando os bichos e apostando, produzindo injustamente a dor só pelo prazer de arrancar dinheiro, porque seres que fazem isso não estão muito longe também desse estágio de alguém. É claro que matar o outro e comê-lo é grave, mas viver da violência, da maldade, da agressividade só para encher o bolso, pouco se importando com as desgraças que isso possa produzir, com a dor em seres inocentes, em seres que não têm como se defender, que são obrigados ou são instigados a se agredirem. Na natureza eles não fazem isso. Fazem isso às vezes para preservar o seu território, para impor sobre as fêmeas a sua capacidade de procriação em função do instinto natural. Mas, então, são deteriorações próprias de seres ególatras, de seres egoístas, de seres orgulhosos, de seres mesquinhos, que ainda não aprenderam que o seu destino é outro. Por isso essas pessoas estão submetidas à lei de causa e efeito. Precisarão responder por estes atos. Todas elas. Ok? Aqui, Alice. Depois lá. André, como a gente pode explicar um ser de determinada forma evoluído, como Adolf Hitler e tantos outros aí que fizeram parte da história da humanidade, tomar decisões de maneira que foram tomadas, e assim, não sei, tá? Eu estou fazendo essa pergunta porque realmente eu não sei. No estado de poder, de persuasão que eles se encontravam quando estavam encarnados, de movimentar nações
só com o poder da palavra e fazer todo mundo seguir aquilo, o propósito que ele queria. Como que define um espírito que age dessa forma, que eu não tenho conhecimento, justamente, de repente estou fazendo a pergunta de novo, que parece ser um espírito intelectualmente evoluído e dos conhecimentos das coisas certas e erradas, assim como esses que comem carne de gente aí, que tem esse tipo de conhecimento, como você acabou de dizer. Mas com esse poder todo, André, de onde vem isso? A lei é a mesma, Eric, e não deve causar nenhum tipo de surpresa. Surpresa deve-se ter quando a gente observa que, sendo pacíficos como somos, honestos como somos, corretos como somos, nós reelegermos pessoas que foram caçadas por serem corruptas. Votarmos em pessoas indecentes, que, tendo sido flagradas furtando o erário do povo, foram reconduzidas aos mesmos postos pelo voto das pessoas. É vamos dizer assim, uma ingenuidade, se não uma falta de conhecimento, que assola a maioria das pessoas dos dias de hoje. Imaginar que Hitler criou um exército e invadiu a Alemanha e tomou o poder para si. Hitler foi eleito. O seu partido foi eleito. Foi votado pelos alemães. Perdeu várias eleições. Usando dos mecanismos políticos que no nosso país existem também, conseguiram chegar até o momento em que, desarvorados, os próprios alemães, por culpa dos que venceram a Primeira Guerra Mundial, os ocidentais, que na Primeira Guerra Mundial impuseram pesadíssimas penas pecuniárias ao povo alemão, que os levou a quase à miséria. O próprio povo alemão não aguentava mais não ter dinheiro para comer e ainda exigir-se deles o que os outros que venceram a guerra impuseram no Tratado de Versalhes. Por que votaram nele? Por que ele foi eleito? Porque todos os que estavam ali estavam sonhando que algum maluco pudesse tirá-los daquela situação. E se fosse necessário fazer outra guerra, quando deram a ele todo o poder, que depois ele e o partido dele conseguiram, é claro que no meio do caminho houve muita coisa que foi resolvida na ponta da faca, como acontece em qualquer, entre aspas, democracia. No meio do caminho tem um que puxa o tapete do outro, o outro que nomeia o seu parente e começam a embolsar dinheiro para investir no partido, para o partido ter recurso para depois ser eleito de novo, aquela coisa, essa coisa que é natural na política. Ele foi eleito e depois que ele já tinha esta ascendência, todos os que começaram a ser contra, os próprios alemães, eram perseguidos. Vocês não sabem, mas na história da Segunda Guerra Mundial, de como isso se deu, não foram só judeus que foram presos em campos de concentração. Alguns milhares de alemães foram também executados por alemães dentro de campos de concentração, porque eram dos que não concordavam. Então, Eric, é preciso amadurecer um pouco a visão histórica a respeito dessas coisas, para não pensar que era um bando de santos inocentes e puros, que um maluco, ninguém notou que do dia para a noite entrou lá e começou a metralhar todo mundo. Não. Isso tudo é um processo que contou com o apoio daqueles que poderiam ter evitado, se não votassem, mas não quiseram, porque estavam exaustos. O povo que estava ali estava humilhado. O
povo alemão tinha que comer pão, dos quais 2 partes era de farinha e 1 parte era de serragem. O povo, no inverno, se você tem isto, e todo mês não há nenhuma perspectiva de que isso se mude, qualquer maluco que surja dizendo, nós temos que vencer, nós somos superiores a eles, nós temos que acabar com isso, com essa vergonha, você vota nele. Pois aqui o povo vota em palhaço de circo, em analfabeto, só porque é legal. Imagina quando o negócio for depender do bolso dele, da vida dele, e ele está passando a necessidade. Obviamente que todo este é um processo histórico que está sob a visão dos espíritos. Olha que coisa legal, passou essa semana na televisão. Inclusive falando de um dos maiores generais de Adolf Hitler, que era dos mais venerados e que foi condenado, foi obrigado a se suicidar, chamado Raposa do Deserto, Erwin Rommel. E foi obrigado a suicidar-se porque havia uma suspeita e quase uma certeza de que ele estava inserido em uma conspiração para assassinar Hitler, porque a única coisa que os generais conseguiriam fazer para diminuir ou para acabar com a desgraça que ele tinha inventado era matá-lo. Pois os generais que queriam livrar o mundo, vejam só, de um malefício desse tamanho, conseguiram arquitetar um plano, levar uma bomba que explodiu dentro do lugar da sala onde Hitler estava. E a bomba não matou Hitler. Fez um machucadinho nele, desencravou uma unha. Ele no mesmo dia estava com o braço numa tipóia, recebendo Mussolini, que estava chegando numa estação de trem, mostrando para todo mundo que ele estava vivo, estava bom. E qual foi o resultado? Todos os envolvidos na conspiração para matá-lo foram assassinados. Todos aqueles que pareciam bons, que queriam livrar a humanidade de um carrasco, entre aspas, foram pendurados na corda, fuzilados, ou, no caso de Rommel, que era a fina flor da admiração do povo alemão, os responsáveis pela SS chegaram na casa dele com a seguinte opção: você pode se negar a fazer isso, ser levado diante do tribunal nazista, ser execrado em público, sua família não terá a garantia de sobrevivência, seus filhos poderão ser também supliciados. Ou você pode tomar veneno e nós garantiremos um funeral de marechal de campo e sua família será preservada se nada disto sair desta sala, se nada disso vier à tona, e nós te daremos todas as honras. Entregaram-lhe a cápsula na casa em que ele estava, deram-lhe o tempo que ele precisasse, e 1 hora depois, e hoje existe um marco no local onde ele caiu morto no jardim, depois de ter quebrado a cápsula de cianureto e bebido. E foi direitinho como eles disseram. Foi enterrado como herói nacional, com todas as pompas. O atentado a Hitler aconteceu em junho de 1944. A guerra contra a Alemanha terminou em começo de maio, fim de abril, começo de maio de 45. Não havia então um ano, a Alemanha já estava perdendo, não demorou um ano. Em julho, Rommel foi assassinado. Aconteceu em junho, em julho ele já estava morto. Se ele não tivesse feito nada, se mais milhões de pessoas tivessem morrido, como de verdade morreram, ele esperasse 8 meses, fritando o ovinho lá em cima do tanque na África, ou já
nas Ardenas ou na região da França, onde houve a invasão, lutando ali com seus destacamentos, Hitler iria cair do mesmo jeito, ele estaria talvez vivo, talvez fosse julgado pelos ocidentais. Ou seja, então esta é uma questão que você não entende como é que o mundo espiritual define. Pô, não precisava ninguém ter explodido. Será que não tinha nenhum espírito lá já com o poder de chegar lá e dar estourar uma veinha da cabeça do Hitler e ele fica... Hitler! E aí não poder mais comandar não precisa nem matar o homem. Mas por que não é assim? Porque certamente nos processos evolutivos que nós tínhamos que enfrentar, isso estava precisando ser assim. Agora, o que ele fez? A justiça do universo sabe avaliar. Não somos nós que apenas aqui, anos depois, nascidos, sem entender como foi o processo, e com aquela ideia tola, né, de que ele foi o mal, que vamos dizer que ele foi o mal. Não. O mal é o mal na exata medida que a lei do universo identifica o mal. Para muitos, o mal, como diz o Evangelho, não é? O homem condena o que Deus desculpa, enquanto que o homem desculpa o que Deus condena. Esses critérios vão só ser conhecidos por nós do lado de lá. Agora, nós precisamos ser um pouco menos assim ingênuos em certas reflexões que fazemos com base no nosso pouco conhecimento da história e no pouco que a própria televisão e os próprios meios de comunicação nos informam a esse respeito. E isso não me refiro a você não, viu, Eric? Me refiro a todas as pessoas, a todos nós. Porque quando nós aprendemos e nos incomodamos com o que não sabemos, nós começamos a entender que tudo aquilo que a gente compreende tem várias faces, várias versões. E se a gente aceita uma, geralmente a gente aceita aquela que parece mais fácil para nós. Então essa é uma outra coisa que é bom a gente pensar. Por quê? Tão responsável quanto Adolf Hitler, ou talvez mais do que ele, por aquilo que aconteceu, nós vemos, por exemplo, Stalin, que mandou matar os próprios russos. Nós temos responsáveis por indústrias farmacêuticas que hoje estão matando muitas pessoas. Hoje não são militares, não têm insígnias, ganham muito bem, estão pouco se lixando quantos vão morrer. Não estão nem aí. Nós temos pessoas de terno e gravata, bem vestidas, educadíssimas, desviando bilhões dos cofres públicos de todas as nações, comprometendo a evolução de um povo por seus interesses pessoais. Hoje saiu uma estatística, os 40 países mais desenvolvidos na educação. Não fiquem tristes. O Brasil não é o último, é o penúltimo. Nosso país é o penúltimo na lista dos mais atrasados na educação. Primeiro é a Finlândia, depois a Coreia do Sul. Lembra que eu li aqui um tempo atrás sobre a educação na Coreia, como que as coisas são? Nosso país, considerando a formação dos professores, o grau de escolaridade, a capacidade dos alunos em certas áreas, foi catalogado somente acima da Indonésia. Só acima da Indonésia. Mas a gente não vê nenhum dos cultos, nenhum dos sábios, nenhum dos homens brasileiros e mulheres brasileiras com capacidade protestar com a sem-vergonhice que está sendo todo o processo
da construção de campos e campos e campos e campos e campos para um evento esportivo. Nós não vemos se levantarem passeatas, protestos, queimarem ônibus, fazer qualquer coisa que... Olha, a gente queimar pneu, não vamos nem queimar ônibus, porque os coitados dos ônibus não têm culpa. Nós não queremos isto, nós queremos escola, queremos aula, queremos professores bem pagos, porque isso será o destino da nossa nação. Se você levantar essa bandeira, é capaz de te matarem, porque os medíocres não querem escola, eles querem campo de futebol, eles querem aventura, eles querem circo e comida. O problema não é Hitler, não. O problema somos nós, que estamos fazendo isso conosco, com os nossos filhos, com as pessoas com quem nós poderíamos contar como o futuro de uma nação ou de uma humanidade educada, melhorada. Mas preferimos criar arenas de concreto para ver lá os semi-alfabetizados chutando bola. Semana passada, domingo, olha que coisa interessante. Aliás, no sábado, à tarde, eu tive que ir ao local e na volta, passava por cima daquele viaduto Laurão, ali na Moraes Salles, onde tem o McDonald's, aquela... E eu vi uma coisa estranha, será que é uma procissão? Meu Deus do céu! Uma procissão, vinha uns carros da polícia na frente, um grupinho de gente andando e um monte de carro atrás, assim, descendo a Moraes Salles. Não era procissão. Era a polícia, que não tem já efetivo para ir atrás de bandido, marginal, etc, escoltando os torcedores do Guarani que iam para o estádio assistir o jogo. E você olhava na torcida, tudo gente sarada, tudo gente moçada, tudo gente que devia estar com uma enxada na mão. Ou alguma coisa para fazer que fosse mais útil. Sendo escoltado pela polícia. Sabe por quê? Porque quando eles não escoltam, esses caras quebram tudo. E deve ser assim com outro time também, que eu não vi, mas provavelmente... Com os dois times, eu não sei quem que está jogando com quem, esses cuidados tem que ter. Você paga imposto, você luta honradamente para ganhar o seu salário, que boa parte é confiscado pelo Estado para pagar a polícia, que não prende bandido, mas escolta torcedor para um estádio onde ele vai xingar a mãe do juiz, xingar a mãe do bandeirinha, brigar um com o outro. Tem noção uma coisa dessa? Tem sentido? Isso é um contrassenso da nossa sociedade. Mas vai falar que vamos pôr fogo nos estádios? Vamos implodir todas as arquibancadas? Vai falar isso para alguém. Se você não vai ser perseguido, senão vão bater em você. Porque existe muitos milhões que ganham muito por causa dessa insanidade coletiva, que nunca vão querer que isso acabe. Isso é pior que Hitler. Hitler, você pegava uma arma, se você quisesse, você mirava na cabeça dele, estourava os miolos e tchau, Hitler. Quem você vai matar para acabar com isto? Quem? Que dono de empresa, que dono de sistema, quem que você vai acusar, se todos são inocentes? Né? Quem? Todo mundo faz o bem. Ai, nós ajudamos a favela, não sei o quê. Nós demos a cesta básica para as vovozinhas lá do asilo. Ah, que bom que vocês são bons, não? Então, há coisas muito mais graves hoje acontecendo nas nossas barbas e a gente elege essas pessoas. A gente vota e repete nas mesmas coisas erradas. É algo que a gente precisa meditar. Então, antes de a gente ir para as perguntas, eu queria ler a resposta da pergunta 271. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir,
como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Resposta dos espíritos: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso, da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não vêm mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação, para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Então, observemos que esse é um processo que leva para frente aqueles que precisam dentro do estágio evolutivo em que eles se encontram. E é por essas questões que também são necessários adaptar-se a essas condições rudes, o próprio perispírito daqueles que vão renascer ali. Espíritos que vão renascer nesses ambientes precisam daquele tipo de corpo, naquele tipo de vibração. O que muitas vezes também impede que espíritos mais sublimes tomem corpos nessas regiões, porque eles não estão mais dotados de constituições vibratórias que suportem aquele tipo de vibração difícil, pesada e densa. Com isto, nós demos mais um passo na direção do final deste trecho que fala da escolha das provas. Na semana que vem nós estaremos na pergunta 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? É a pergunta 272 da próxima semana. Vamos agora dar uma olhada naqueles que enviaram perguntas ou deixaram comentários. Nós temos o comentário do Pedro Baceto de Campinas, falando sobre o tema da semana passada, que foi a vocação. A respeito da explicação sobre a vocação, ou seja, experiências do passado, desejo comentar um fato. Meu neto Gabriel é gêmeo, tem 9 anos e por iniciativa própria passou a aplicar passes nos familiares. Estive em Curitiba, onde residem, e o Gabriel, sabendo que eu estou com problemas de saúde, todas as noites do tempo que fiquei lá, fluidificava um copo com água através da imposição das mãos e aplicava passes em mim e minha esposa. Ele faz isso com muita concentração e orando em voz baixa, com seriedade e responsabilidade. É verdade, porque o Pedro me deu a alegria de trazer a fotografia. Eles tiraram fotografias, o irmão, o Gustavo, o irmão gêmeo dele, a pedido do avô, porque ficou encantado com essa maneira introspectiva, séria. Bateu umas 3, 4 fotografias do menino em oração contra a vontade do menino, que eu não quero, vô, não quero tirar foto desse negócio, não. Eu estou rezando aqui. Mas o vô pediu, não é? Para que isso fosse uma lembrança. E então ele me trouxe a fotografia. E é algo que naturalmente surge da elevação daquele ser, da maneira pela qual, com seriedade, com unção, ele deseja transferir para alguém que ama a energia, invocando a proteção divina. Certamente, esta sensibilidade não é gratuita. Você consegue imitar algumas coisas, mas observá-las acontecendo é um atestado a respeito desse juízo que se pode fazer.
se é uma coisa imitada, uma coisa teatral, ou se realmente é uma coisa nobre, como é o caso desse garoto, do Gabriel. Porque carrega consigo já este lado espiritual mais aflorado, mais sensível. E isso é realmente não uma vocação profissional, mas é uma inclinação espiritual que faz parte dos espíritos da assim chamada nova geração. Se você procurar na obra espírita a Gênese, capítulo 18, parte 2, o capítulo 18 é dividido em duas partes. A segunda parte se chama a geração nova. Na geração nova você vai encontrar as referências a quais são os espíritos que a compõem. Não são as crianças índigo, as crianças cristal, as crianças nitrogênio, as crianças abobrinha, não. Os espíritos que compõem a nova geração têm características que lá a Gênese apresenta. E entre elas está a espiritualidade, que é aquilo que nós estamos vendo no Gabriel. Então, estes seres que carregam com eles estas tendências já demonstram fazer parte dos espíritos da nova geração. Muito obrigado, Pedro, obrigado pela sua atenção, pela sua lembrança. O José Manuel de Braga, em Portugal, pergunta: qual o conselho que você considera mais importante acerca do fim desta era e do começo da nova? Bem, José Manuel, o conselho não sou eu que dá, são os espíritos seguindo o que Jesus pediu que a gente fizesse. E nós encontramos isso no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, quando o Senhor vem no dia do juízo e diz: passai à minha direita você que quando me viu com fome me deu de comer, quando me viu com frio me agasalhou, que foi me visitar quando eu estava doente, que foi à prisão quando eu estive preso. Vinde a mim, sentai à minha direita. E surpresos, estes que foram convocados disseram: mas quando foi que a gente fez isso? Não me lembro de ter visto o Senhor. E Jesus responde: todo aquele que fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fez. Isso nós estamos deixando de fazer faz 2000 anos, José Manuel. A doutrina espírita não trabalha com datas, não faz profecias, não faz previsões. Mas nós estamos 2000 anos atrasados em fazer isto, espontaneamente, não por medo. Portanto, o melhor que nós podemos fazer, temos tentado fazer, é fazer isto enquanto há tempo. Esquecermos-nos, pensarmos nos outros, combatermos o egoísmo, combatermos nosso orgulho, aprendermos a pedir desculpa, não guardar raiva das pessoas antes que qualquer coisa aconteça, porque no dia que acontecer, ou quando se anunciar que tal dia não tem jeito de ninguém escapar, não dá mais tempo. Faz 6 anos que o Espírito Lúcio está escrevendo sobre estas questões, desde o livro Despedindo-se da Terra. Mas antes, escreveu a trilogia O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia, contando perfis de pessoas que são exatamente o que nós somos até hoje e como fazer, como entender para sairmos disso. Não é outro o objetivo de Lúcio com a trilogia O Amor Jamais Te Esquece, senão nos preparar com a esperança que Jesus nos dá. Pararmos de ser Pilatos, Fúvias, pararmos de nos encantar com o poder, com o dinheiro, com a beleza, com os jogos de sedução, porque eles mostram, estes 3 livros, o destino, o que acontece conosco quando fazemos isso. Aí, por a coisa ter ficado muito bonita e poética,
e as pessoas gostarem de ler as coisas e chorar, mas não usar para pensar sobre o que são elas diante daquilo que estão lendo, Lúcio passou a escrever essas quatro obras que compõem a Transição Planetária, a série Transição Planetária. 4 outros livros, falando com todas as línguas, com todas as linhas, pontos, vírgulas, sobre o dia de agora, sobre a nossa sociedade, sobre o que nós somos. O problema então, José Manuel, não é ficar esperando o dia. Obrigado pela sua participação, viu, querido amigo? Um grande abraço para você e todos os irmãos de Portugal. Bem, aqui alguém tinha levantado a mão um pouco antes, nós temos ainda 10 minutos. Sobre essa quebra de caráter moral. Que nem fala sobre os políticos, sobre essas construções enormes de estádios, no meu modo de pensar, né, uma quebra totalmente de caráter moral, né, dos políticos, como que eu posso te dizer? É para desequilibrar a mentalidade política do seu povo? Bom, veja só, todo o processo, nós não vamos aqui chegar a uma conclusão, porque isso é cogitar apenas, né? Mas nós sabemos que há o quê? Há sempre interesses em jogo, e esses interesses sempre existiram ao longo da história humana. Como nós não temos o hábito de ler, sobretudo em história, nós não vamos atrás para ver como as coisas funcionam, nós não sabemos, por exemplo, que em Roma, no áureo tempo dos imperadores, não havia essas regras que existem aqui hoje. E que quando os imperadores queriam ser muito queridos pelo povo, eles convertiam as rotinas da sociedade romana em festas que duravam 150 dias no ano. Imperadores fizeram jogos que duraram mais do que 5 meses, todos os dias. As pessoas iam de graça aos diversos lugares, aos circos, lá recebiam pão que o imperador generoso jogava das carroças para todos os que queriam, ou distribuía algumas porções de cevada, farinhas para eles comerem, para eles ficarem assistindo, e aí ele oferecia os animais que traziam da África, os gladiadores, os pobres que iam ser comidos, devorados, aquelas lutas malucas, para entretenimento do povo. E enquanto o povo se entretinha, ninguém reclamava do império. Os romanos não derrubavam o imperador, todo mundo estava gostando. Então, nós já observamos que uma das formas mais fáceis de você ter tranquilidade para dominar é manter os dominados enganados, de que eles são felizes, porque eles estão com a barriga cheia, porque não tem do que reclamar, emocionalmente falando. E isto, em todas as civilizações, se tentou e se conseguiu para aquelas que lograram desenvolver uma sociedade capenga, dependendo daqueles que dizem, isso pode, isso não pode. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos uma crise terrível em relação a isso. A nação americana, que está passando na sua estrutura por problemas financeiros graves, adotou, eu não sei se por uma imitação ou porque isso é uma febre, o mesmo procedimento que determinados outros países adotaram de conceder bolsas para todos os inúteis. Bolsa disso, bolsa daquilo e bolsa de mais aquilo. E então os que são úteis têm que pagar com o seu trabalho para dar as bolsas para os que são inúteis, que por causa das bolsas vão continuar inúteis para sempre, porque recebem bolsa. Nos Estados Unidos, então, determinadas pessoas que são mães recebem bolsa pelo filho que nasceu. E então os mais pobres estão fazendo filhos. Porque quando o filho que nasceu já vai perder a bolsa, já tem o outro com a bolsa para candidatar-se. Então, você observa que é um problema crônico da ignorância e da ambição em todas as áreas, fazendo com que
Bom, vamos fazer um acordo? Eu não vou forçar vocês a fazer nada que canse. Eu vou deixar vocês bem contentes, vou dar bastante divertimento para vocês, e vocês não se metem com a gente. A gente pode roubar, a gente pode corromper, a gente pode fazer tudo, e a gente fica bem. Tá certo assim? Aí todo mundo vai e vota e elege as mesmas panelas. Tá bom. Então, tá certo assim. Então, entre parênteses, Chama... falar, entre aspas, vamos falar, o orgulho domina. O orgulho é o defeito que impede a evolução. Você vai procurar na pergunta 785 do Livro dos Espíritos e vai encontrar nela a resposta para isso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Essas pessoas são ególatras e elas querem ser sempre superiores, querem sempre mandar. Não importa quanto mal produzam para aqueles que elas governam. Agora, não é isso daqui, veja só, não é um processo de acusar A e inocentar B. Isso é geral. Nisto se enquadram todos. Todos. Falando eu pessoalmente, isso não é espiritismo, falando eu pessoalmente, eu considero indigno da minha confiança qualquer pessoa que se candidate a um cargo público. Hoje, eu considero. Porque não é possível, do jeito que as coisas estão e com as perspectivas que nós vemos, não é possível que por melhor boa intenção que você tenha, se você é uma pessoa lúcida, inteligente, que você se candidate a entrar no bordel para converter as prostitutas em freiras. Você não vai nunca conseguir fazer isso. Não preciso eu dizer para você que não é possível. Não preciso. O que acontece com quem tenta? Ou sai, ou morre, ou vira prostituta. Não é? Ou sai, ou morre, ou vira prostituta. Todos os anos nós vemos isto, seguidamente. Portanto, com essa experiência, nesse sistema que o mundo está, que nós estamos vivendo, qualquer pessoa que diga aquele discurso, não, eu quero ajudar a sociedade, vote em mim por causa disso, vai para casa. Você pode até ser eleito, vai ser eleito sem o meu voto. Mas desse jeito então ninguém vai mudar nada. Realmente, do jeito que está, não existe eleição que mude. Na minha opinião, respeito os outros que pensam diferente. Mas, se não houver transformações brutais deste processo, e não parece que espontaneamente, ou no mesmo processo natural das coisas, isto vai acontecer, em breves tempos, nós estaremos sendo governados sempre por maus governantes. Porque os bons governantes não são eleitos, porque eles vão exigir que o povo estude, eles vão exigir que o povo trabalhe, eles vão cortar os privilégios, vão ser justos com quem merece. Estes não dão camisa para os que não querem nada com o trabalho. É simples assim. Por isso que eu considero que quem quer eleger-se nesse sistema que está é um outro oportunista, que vai preferir dançar conforme a música por tudo que investiu para chegar lá, do que dizer, olha gente, eu pensei que era uma coisa, cheguei aqui, vi que é toda uma corrupção, olha, não quero mais, estou me demitindo, obrigado pelos votos, mas não fico. Não vemos ninguém fazer isso. Então, bem, isso é um tema bastante interessante, mas não é um tema espírita. Mas nós agradecemos a todos, porque isto nos faz refletir sobre nossas opções e aquilo que o mundo possa mudar de acordo com a nossa atitude na nossa vida, com a nossa exemplificação. Portanto, nosso carinho a você que nos assistiu até agora, que esteve conosco, que fez pergunta, que participou do nosso encontro, a vocês que estão aqui. Nós vamos então fechar os olhos. Obrigado, Senhor,
por mais este dia, pela alegria de estarmos em Teu nome, envoltos pela beleza, pedaços de pano presos a sarrafos de madeira, cujo talento foi transformado em algo que tem um significado, que tem ligação à beleza que faz encantar a sensibilidade humana. Sobretudo por podermos sentir a sua origem, que não foram tão somente a produção de alguém que se adestrou, mas, ao contrário, é o laço de luz que, vencendo a tumba, afastando o fantasma do cemitério, da despedida, do fim, vem cantar a vida, atestando a sobrevivência, transformando estes elementos simples em coisas que só o talento é capaz de justificar. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar com todos os que têm a sensibilidade aquilo que nesta casa significa para nós um tesouro, a honrosa oportunidade de contarmos com uma tarefa que se realiza com a seriedade necessária, mas, além dela, com a beleza que nós mesmos nos surpreendemos. Que esta realidade nos inspire no entendimento das leis espirituais, que facilite em nós a convicção de que algo existe e que as leis materiais não têm explicação. E assim, que surja em nós robusta a fé, não mais baseada em opiniões alheias, não mais amparada apenas pela cegueira da crença infundada. Que surja a fé verdadeira, a fé que raciocina, a fé que liberta, a fé que questiona, a fé que é forte, porque se lastreia na própria convicção, na própria certeza. Que nós possamos, entendendo as leis, desfrutar e identificar ainda mais beleza do que aquela que as telas por si sós nos transmitam. A beleza que está oculta, a da vida indestrutível, a da mão de artistas consagrados e vivos do outro lado, que voltam para mostrar que vale a pena a gente melhorar enquanto estamos aqui, porque ninguém de verdade vai desaparecer, a morte a ninguém vai destruir. Com esta alegria e gratidão, Senhor, nós deixamos aos teus pés em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso,